Gente pobre não senta à nossa mesa. Aquelas palavras, gritadas pela sogra do meu filho enquanto ela arrancava o prato da minha frente, me atingiram como um golpe físico no peito. O silêncio que tomou conta do restaurante naquele momento ainda gela meu sangue quando fecho os olhos. Meu nome é Teresa, tenho 71 anos. E esta é a história de como uma única ligação, feita da calçada, fez a arrogância daquela mulher se transformar no mais profundo pavor em apenas 10 minutos. A voz da Madalena cortou o ar do restaurante como uma faca. Senti cada sílaba atravessar meu peito. O garfo que eu segurava escorregou dos meus dedos e caiu no prato com um barulho metálico que pareceu ecoar pelo salão inteiro. Ao redor, as conversas foram morrendo. Cabeças se viraram. Olhares curiosos, alguns constrangidos, outros divertidos, todos fixos em mim. Madalena estava de pé ao meu lado, com aquele vestido de seda bege que devia custar mais do que minha aposentadoria de 3 meses. O perfume enjoativo dela, algo francês, certamente caro, invadia minhas narinas e me dava náusea. Ela estendeu a mão com as unhas feitas em gel vermelho sangue, e antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, arrancou meu prato da minha frente, o prato com o risoto de fungo que eu mal tinha começado a comer. Ela atravessou os 2 passos até a mesa vazia ao lado e deixou o prato lá, com um estrondo proposital. O molho cremoso respingou na toalha branca. Voltou-se para mim, e seus olhos, pequenos, duros, cheios de desprezo, me varreram de cima a baixo. Você devia ter vergonha de aparecer num lugar desses com essa roupa de camelô. Ela continuou, a voz agora um tom mais alta, performática, querendo plateia. Tá achando que é quem? Só porque minha filha teve pena do seu filho e casou com ele, você acha que pode se sentar à mesa com gente de verdade? Olhei para o Daniel, meu filho, meu único filho. Aquele menino que eu embalei no colo quando tinha febre, que eu levei na garupa da bicicleta para a escola durante anos porque não tinha dinheiro para passagem de ônibus. Aquele homem de 38 anos que agora estava ali, na minha frente, com o rosto vermelho feito pimentão, os olhos fixos no prato vazio, a mandíbula travada. Esperava que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Silêncio. Então olhei para Bianca, minha nora. Ela fingia mexer no celular, mas vi o cantinho da boca dela se erguer num sorrisinho maldoso, daqueles que ela achava que eu não percebia. As unhas dela, compridas e decoradas com pedrinhas brilhantes, deslizavam pela tela do iPhone. Ela nem se deu ao trabalho de disfarçar direito. Daniel! Minha voz saiu baixa, trêmula. Eu odiava esse tremor. Você vai deixar ela falar assim comigo? Ele não levantou os olhos. Apenas engoliu seco, a noz do pescoço subindo e descendo. Os dedos dele apertaram o guardanapo de linho branco até formar uma bola amassada. Madalena deu uma risadinha curta, vitoriosa. Ah, querida, não coloca o menino numa situação dessas. Ele sabe muito bem de que lado o pão dele é amanteigado. Não é, Daniel? Ela deu um tapinha no ombro do meu filho, daqueles tapinhas condescendentes, como se faz com um cachorro obediente. Senti meu rosto queimar. A humilhação subia do pescoço, esquentava as bochechas, fazia meus olhos arderem com lágrimas que eu me recusava a derramar. Não ali, não na frente dessa mulher. Não na frente daquela plateia de madames e mauricinhos que já cochichavam entre si, celulares discretamente levantados, certamente gravando tudo para postar nos grupos de WhatsApp. Como tinha chegado até ali? Como tinha deixado que chegasse a esse ponto? 3 horas antes, eu estava na minha casinha em Ermelino Matarazzo. A mesma casinha simples de 3 cômodos, onde criei o Daniel sozinha depois que meu Joaquim morreu. Tinha acabado de passar a roupa que ia usar. Uma calça preta de alfaiataria que comprei numa liquidação da Riachuelo 5 anos atrás. E uma blusa de crepe rosa claro que eu mesma costurei. Nada extravagante, mas limpa, passada, digna. Daniel tinha ligado 2 dias antes. Mãe, a Bianca quer fazer um jantar para você conhecer melhor a família dela. A mãe dela, a Madalena, vai estar lá. Vai ser num restaurante nos Jardins. Restaurante Di Fiore. Conhece? Conhecia. Conhecia muito bem, mas ele não precisava saber disso ainda.
É um lugar chique, mãe. Então, sabe, se arruma direitinho, tá? Ele tinha dito isso com aquele tom. Aquele tom que eu fingia que não ouvia, mas que me cortava por dentro. Aquele tom de quem tem vergonha. Ainda assim, fui, porque era meu filho. Porque tinha a esperança de que, sei lá, talvez dessa vez fosse diferente. Talvez a Bianca tivesse mudado. Talvez a família dela me aceitasse. Que ilusão! Peguei o metrô até a Consolação, depois o ônibus até os Jardins. 45 minutos de viagem. Minhas pernas doíam. A artrose no joelho direito sempre reclamava quando eu ficava muito tempo em pé. Mas fui. Quando cheguei no restaurante, às 7h15 da noite, Daniel e Bianca já estavam lá. Ele acenou de longe, sem levantar. Bianca me olhou de cima a baixo com aquela cara que eu já conhecia bem. Uma mistura de pena e nojo, como quem olha para um cachorro de rua sarnento. "Oi, Teresa", ela disse, sem se levantar para me cumprimentar. Nem beijo na bochecha, nada. Só um aceno de cabeça. "Oi, filha", respondi, tentando sorrir. "Minha mãe já tá chegando. Ela estava numa reunião do clube." Sentei na ponta da cadeira, literalmente. Sentia que não pertencia ali. As mesas eram de mármore, os talheres pesados, de prata verdadeira. As taças de cristal refletiam a luz suave dos lustres. Ao redor, mulheres de vestidos caros conversavam baixo. Homens de terno riam de piadas que eu não entendia. O cheiro do ambiente era uma mistura de molhos refinados, vinhos importados e perfumes caríssimos. Pedi uma água. Nem olhei o cardápio direito. Os preços me assustavam. R$ 120 num risoto. R$ 80 numa salada. Quem pagava R$ 80 numa salada? Madalena chegou 20 minutos depois, como uma rainha. Salto alto fino, bolsa de grife. Eu reconheci, era uma daquelas Louis Vuitton que as clientes ricas que eu costumava costurar para sempre carregavam. Óculos escuros de armação dourada empurrados para cima da cabeça. Ela cumprimentou Bianca com 2 beijos estalados, deu um aperto de mão protocolar no Daniel e, quando chegou perto de mim, simplesmente ignorou minha mão estendida. "Você deve ser a Teresa", disse sem sorrir. O tom era de quem identifica uma funcionária nova. "Bianca me falou de você." Aposto que falou, pensei, mas sorri educada e respondi: "Prazer, dona Madalena." Ela se sentou, pegou o cardápio e começou a pedir. Vinho branco francês de não sei quantos anos, entrada de carpaccio, prato principal de filé ao molho de vinho tinto. Falava com o garçom em meio italiano, mostrando intimidade com o lugar. Bianca imitava a mãe em tudo. Mesma pose, mesma afetação. Quando o garçom virou para mim, eu pedi o mais barato que achei. O risoto. Madalena arqueou uma sobrancelha. "Risoto? Aqui? Teresa, isso aqui não é espoleto, não." Bianca riu. Uma risadinha aguda, performática. Engoli a primeira humilhação do dia. Durante o jantar, Madalena perguntou sobre minha vida. Mas não eram perguntas de verdadeiro interesse. Eram perguntas armadilhas. "Então, Teresa, você trabalhava com o que mesmo?" "Eu era costureira. Trabalhei 40 anos costurando." "Ah, que bonitinho. Tipo umas reformas de roupa, essas coisas?" "Não. Eu costurava peças sob medida. Vestidos de festa, ternos, enxovais." "Entendi. Tipo uma modista de bairro." O tom era condescendente, como quem fala com criança. Bianca emendou: "Minha mãe tem uma amiga estilista de verdade, sabe? Formada em Milão. Ela faz desfile na casa de criadores." A comparação estava ali, explícita. Eu era a costureirinha de bairro. A amiga da Madalena era a artista. Daniel continuava em silêncio, cortando o bife em pedacinhos minúsculos que ele mal comia. Madalena continuou: "E você mora onde mesmo, Teresa?" "Em Ermelino Matarazzo." Ela fez uma cara de quem tinha cheirado algo podre. "Nossa, que longe. Deve ser complicado, né? Violento também, imagino." "É um bairro honesto. Gente trabalhadora." "Ah, sim, com certeza." Ela disse isso do jeito que só gente rica diz, carregado de ironia, de superioridade. Foi então que o prato de risoto chegou. Estava lindo, devo admitir. Fungo frescos, um fio de azeite trufado por cima, queijo parmesão ralado na hora.
O cheiro era maravilhoso. Peguei o garfo, levei a primeira garfada à boca, e foi nesse momento que Madalena explodiu. Ela tinha acabado de voltar do banheiro, demorou séculos lá, certamente retocando a maquiagem, tirando selfie para o Instagram. E quando passou pela nossa mesa, olhou para mim comendo e algo nela destravou. Não acredito que você tá comendo de boca aberta desse jeito. Que falta de educação. Eu não estava comendo de boca aberta. Ela estava inventando. Bianca, você viu isso? A sogra do Daniel comendo feito um animal. Bianca arregalou os olhos, fingindo choque. Mãe, para! Mas Madalena não parou. E foi aí que ela gritou. Gente pobre não senta à nossa mesa! E agora, aqui estava eu. De pé, no meio do restaurante de Fiore, com 50 pares de olhos cravados em mim, enquanto aquela megera me humilhava publicamente e meu próprio filho, não movia um músculo sequer para me defender. Senti algo dentro de mim se romper. Não era só a dor da humilhação, era algo mais profundo. Era a ficha caindo, a certeza de que eu tinha criado um covarde, de que eu tinha passado a vida inteira me sacrificando por alguém que agora tinha vergonha de mim. Respirei fundo, peguei minha bolsa, aquela bolsa velha de couro marrom que eu uso há 10 anos, a mesma que Madalena tinha acabado de zombar, chamando de coisa de camelô. Alisei a calça, levantei o queixo e sorri. Sorri olhando diretamente nos olhos da Madalena. Um sorriso calmo, frio, que eu senti se formar no meu rosto e que, pelo visto, a desconcertou. Ela piscou, confusa. A senhora tem razão, Madalena, eu disse, a voz firme agora, sem tremor. Eu não deveria estar aqui, não com gente como a senhora. Virei as costas e comecei a andar em direção à saída. Meus passos ecoavam no silêncio constrangido do restaurante. Sentia os olhares, ouvia os sussurros. Mas não parei, não olhei para trás. Quando cheguei na porta, ouvi a risada da Madalena. Alta, performática, cruel. Vai embora mesmo, coitada. Volta pro seu barraquinho em Ermelino. Parei na calçada. A noite estava fresca. O ar dos jardins cheirava diferente do ar de Ermelino. Mais limpo, mais perfumado. As árvores bem cuidadas, a iluminação pública impecável. Os carros importados estacionados na rua. Minha mão tremia quando peguei o celular dentro da bolsa. Mas não era tremor de medo ou de choro. Era tremor de raiva. Fiz uma única ligação. Seu Antônio, sou eu, Teresa. Preciso falar com o senhor. É urgente. Antes de continuar a história, me diga, se fosse você no meu lugar, o que faria? Deixaria passar ou partiria para a vingança? Me conta nos comentários, porque o que vem agora vocês não vão acreditar. Pode falar, Teresa. Aconteceu alguma coisa? A voz do seu Antônio soava preocupada do outro lado da linha. Respirei fundo, ainda parada naquela calçada dos jardins, vendo os carros de luxo passarem, as pessoas elegantes entrando e saindo dos restaurantes ao redor. Sentia meu coração acelerado, as mãos geladas apesar do calor da noite. Seu Antônio, o senhor se lembra daquele favor que eu disse que talvez um dia ia precisar pedir? Houve uma pausa. Depois, lembro sim. O que precisa? Ainda não sei exatamente, mas vou precisar. Me liga amanhã de manhã? Pode deixar, querida. E Teresa, tá tudo bem? Não estava, mas respondi. Vai ficar. Desliguei e fiquei ali mais alguns minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. As pernas ainda tremiam. A humilhação ainda queimava dentro do peito, uma brasa viva que não apagava. Senti vontade de voltar lá dentro, de gritar, de virar aquela mesa, de xingar a Madalena na frente de todo mundo. Mas não fiz nada disso. Chamei um táxi. Gastei R$ 38 da minha aposentadoria naquela corrida, mas não tinha condições de encarar metrô e ônibus lotados naquele estado. E fui para casa. A casa estava silenciosa quando cheguei. Silenciosa e vazia demais. Acendi a luz da sala. O sofá velho de tecido estampado com flores desbotadas. A mesinha de centro com o verniz descascado. A estante de fórmica com os porta-retratos. Eu e o Joaquim no dia do nosso casamento, eu grávida do Daniel. Daniel pequenininho de uniforme escolar. Daniel se formando na faculdade. Fiquei olhando para aquela última foto. Daniel de beca e capelo, sorrindo, segurando o diploma de administração de empresas.
Eu estava ao lado dele, com um vestido florido simples, sorrindo também. Tão orgulhosa que parecia que eu ia explodir. Paguei aquela faculdade. Cada mensalidade, cada centavo. Trabalhei 12, 14 horas por dia costurando, pegando todo tipo de serviço, de reforma de calça a vestido de noiva completo. Minhas mãos ficaram calejadas, os dedos deformados de tanto uso da agulha. Desenvolvi tendinite nos pulsos, mas paguei. Para quê? Para criar um homem que tinha vergonha de mim? Sentei no sofá e pela primeira vez em muitos anos chorei. Chorei alto, sem segurar, sem me preocupar se os vizinhos iam ouvir. Chorei pela humilhação, pela decepção, pela solidão. O telefone tocou. Era o Daniel. Não atendi. Tocou de novo, e de novo, e de novo. Desliguei o celular. Passei a noite toda acordada, deitada na minha cama, olhando para o teto, repassando cada segundo daquela humilhação na minha cabeça. A voz da Madalena ecoava nos meus ouvidos. Gente pobre não senta à nossa mesa. O risinho da Bianca. O silêncio covarde do Daniel. Será que eu tinha sido uma mãe ruim? Será que tinha mimado demais? Ou cobrado de menos? Não. Eu sabia que não. Eu tinha feito o melhor que pude. Tinha dado amor, educação, exemplo de trabalho duro e dignidade. O problema não era comigo. O problema era com ele. E essa constatação doía mais do que qualquer xingamento da Madalena. Às 6 da manhã, levantei, fiz um café bem forte e sentei na varanda. A rua já estava acordando. O padeiro abrindo a padaria na esquina, o seu Manuel lavando a calçada, a dona Aparecida levando o neto para a escola. Gente simples, gente trabalhadora, gente digna. Minha gente. Às 9 em ponto, o telefone tocou. Era o seu Antônio. Bom dia, Teresa. Tá melhor hoje? Tô, obrigada. Seu Antônio, preciso conversar com o senhor pessoalmente. O senhor pode me receber hoje? Claro. Vem aqui no restaurante às 2 da tarde. A gente fecha entre o almoço e o jantar. Fica mais tranquilo pra gente conversar. Cheguei no Di Fiore às 2 em ponto. De dia, o lugar tinha outra cara. Menos imponente. Mais humano. O seu Antônio me esperava sentado numa das mesas do fundo, com um cafezinho e um pedaço de bolo de chocolate. Ele tinha 72 anos, quase a minha idade. Cabelo todo branco, bigode grisalho bem aparado, olhos azuis gentis. Nos conhecemos em 1983, quando eu trabalhava num ateliê de costura na Rua Augusta e ele tinha uma lanchonete pequena no mesmo prédio. Ficamos amigos. Ele foi uma das poucas pessoas que me ajudou quando o Joaquim morreu, me trazendo marmita, me consolando, cuidando do Daniel quando eu precisava trabalhar até tarde. Senta aqui, querida. Conta o que aconteceu. Contei tudo. Cada detalhe. A cara que a Madalena fez quando me viu, as indiretas durante o jantar, a humilhação final. Ele me ouviu em silêncio, balançando a cabeça, o rosto ficando cada vez mais sério. Quando terminei, ele suspirou. Teresa, eu conheço essa mulher, a Madalena. Ela vem aqui toda semana, às vezes 2, sempre com as amigas, sempre ostentando, sempre tratando meus garçons feito lixo. É uma pessoa horrível. Pois é. E agora é a sogra da minha nora. Ou seja, faz parte da família do meu filho. Ele me olhou nos olhos. O que você quer fazer? Engoli seco. Quero que ela saiba quem eu sou. Quero que ela se arrependa de ter me humilhado. E quero que meu filho aprenda que eu não sou coitada. Seu Antônio sorriu. Aquele sorriso discreto de quem já viveu muito e sabe como o mundo funciona. Então, vamos fazer o seguinte. Passei os 3 dias seguintes planejando. O seu Antônio me ajudou com tudo. Revisamos o contrato de locação. Sim, ele era meu inquilino, e o imóvel do Di Fiore era meu. Uma propriedade que eu e o Joaquim compramos em 1982, quando aquela região ainda era meio abandonada e que hoje valia uma fortuna. Eu tinha comprado aquele imóvel com o dinheiro que juntamos durante 15 anos. O Joaquim era mestre de obras, eu costureira. A gente economizou cada centavo. Comemos arroz e feijão durante anos. Não tivemos carro, não fizemos viagens, não compramos roupas caras, mas compramos aquele imóvel. Na época, pagamos o equivalente a R$45 mil de hoje. Um sacrifício imenso. Quando o Joaquim morreu, em 2010, pensei em vender.
Mas a Rosa, minha melhor amiga e contadora aposentada, me convenceu a alugar. Teresa, isso aqui vai te dar uma renda pro resto da vida. E deu. R$ 800 por mês no começo. Hoje, 4.500. O seu Antônio alugava o espaço desde 2017. Pagava em dia, nunca deu problema, cuidava do lugar como se fosse dele. E mais importante, ele era meu amigo. Teresa, eu topo fazer isso. Mas tem certeza? Porque depois que a bomba explodir, não tem volta. Tenho certeza. Na véspera da execução do plano, liguei para o Daniel. Ele atendeu no primeiro toque. Mãe, graças a Deus, eu tô te ligando faz 3 dias. Por que você não atende? Porque eu não quis. Silêncio do outro lado. Mãe, eu queria pedir desculpa. Eu fui um covarde. Eu deveria ter te defendido. Daniel, eu quero fazer as pazes. Quero conhecer melhor a família da Bianca. Vamos jantar de novo? Ele hesitou, provavelmente surpreso com minha reação. Sério, mãe? Você não tá brava? Mentira. Eu estava furiosa. Mas disse, tô magoada. Mas você é meu filho. Vamos tentar de novo. Onde você quer ir? No Di Fiore. Outra pausa. Mãe, aquele restaurante não é meio caro pra senhora? Aquele pra senhora me cortou, mas mantive a voz calma. Deixa comigo, eu pago minha parte. Convida a Bianca e a Madalena. Hoje à noite, 8 horas. Eu marco a reserva. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Liguei para o seu Antônio. Tá tudo certo pro show de hoje? Tudo certinho, Teresa. Confia em mim. Às 7h45 da noite, eu já estava pronta. Tinha ido na Rosa de tarde, pedido ajuda para me arrumar. Ela me maquiou. Nada exagerado, só uma base, um blush, um batom nude. Me ajudou a escolher roupa. Um vestido preto midi que eu tinha costurado há 2 anos e nunca tinha usado. Sapato de salto baixo confortável, uma echarpe de seda vermelha que ganhei de presente de uma antiga cliente. Você tá linda, Teresa. Vai lá e acaba com essa megera. Cheguei no Di Fiore às 7h50. O seu Antônio me recebeu na porta, me levou até a melhor mesa do salão, a mesa central, a que todo mundo via, e me serviu uma taça de vinho branco. Por sua conta, ele piscou. Obrigada, querido. Às 8h10, Daniel chegou com Bianca e Madalena. A cara da Madalena quando me viu foi impagável. Os olhos da Madalena se arregalaram por uma fração de segundo antes de ela recompor a máscara de superioridade. Ela estava usando um conjunto Chanel. Reconheci porque uma cliente minha tinha um igual, comprado em Paris. Salto agulha nude, cabelo preso num coque impecável. Bianca vinha atrás, com cara de quem tinha comido algo azedo. Daniel estava pálido. Teresa, Madalena disse, forçando um sorriso fino. Que surpresa vê-la aqui novamente. Surpresa boa, espero, respondi, com a voz mais doce que consegui. Eles se sentaram. Madalena escolheu a cadeira mais distante de mim, do outro lado da mesa. Bianca sentou ao lado da mãe, como sempre. Daniel ficou no meio, parecendo um refém. O silêncio inicial foi constrangedor. Pedi o cardápio, escolhi um salmão grelhado com legumes, nada muito caro, mas nada muito barato também. Queria que eles vissem que eu podia estar ali, que eu merecia estar ali. Então, Teresa, Madalena começou, pegando a taça de vinho que o garçom tinha acabado de servir. Que bom que você resolveu voltar aqui. Pensei que, depois daquela situação desagradável da semana passada, você não ia mais querer pisar neste lugar. Situação desagradável? Repeti, mantendo o tom neutro. A senhora quer dizer quando me humilhou na frente de todo mundo? O sorriso dela vacilou. Ah, querida, eu apenas... Como posso dizer? Apenas tentei manter um certo padrão. Você entende, né? Lugares como este têm uma etiqueta, um certo nível que precisa ser respeitado. Entendo perfeitamente, respondi, tomando um gole do meu vinho branco. Respeito é algo muito importante mesmo. Daniel se remexeu na cadeira, desconfortável. Bianca digitava algo no celular, fingindo não estar prestando atenção, mas eu via que ela estava tensa. O jantar prosseguiu em clima pesado. Madalena tentava dominar a conversa, falando sobre a última viagem que tinha feito para Miami, sobre o spa novo que tinha inaugurado na Vila Madalena, sobre as reformas que estava fazendo no apartamento triplex dela na Alameda Santos.
Tô gastando quase 1 milhão só na reforma da cozinha, ela disse, com aquele tom de quem quer impressionar. Mármore importado da Itália, eletrodomésticos todos alemães, torneiras douradas francesas. Que luxo, comentei sem emoção. Pois é. Mas é importante investir em qualidade, né? Gente de nível entende isso. Gente de nível. A farpa estava ali, clara como água. Deixei passar. Entre o prato principal e a sobremesa, fingi que ia ao banheiro. Na verdade, fui até a cozinha, onde o seu Antônio me esperava. Tá tudo pronto? Sussurrei. Tudo certinho. Na hora da sobremesa, eu entro em cena. Obrigada, Antônio. De coração. Ele apertou minha mão. Você merece isso, Teresa, e aquela mulher merece aprender uma lição. Voltei para na mesa. A sobremesa estava sendo servida. Petit gâteau para Madalena e Bianca, tiramisu para Daniel, um sorvete de frutas vermelhas para mim. Foi então que o seu Antônio apareceu. Ele vinha caminhando pelo salão, elegante no terno escuro, carregando uma pasta de couro nas mãos. Parou ao lado da nossa mesa e fez uma reverência educada. Boa noite, desculpem me interromper, mas preciso tratar de um assunto urgente com a dona Teresa. Madalena levantou os olhos, irritada. Que falta de profissionalismo! Não pode esperar terminarmos o jantar? O seu Antônio a ignorou completamente. Abriu a pasta, tirou alguns papéis e os colocou na minha frente. Dona Teresa, como combinamos, trouxe a segunda via do contrato de locação do imóvel. A senhora pode assinar aqui e aqui, por favor? É para regularizar a renovação anual. O silêncio que caiu sobre a mesa foi tão denso que eu quase conseguia tocar. Madalena franziu a testa. Que contrato? O seu Antônio virou-se para ela com toda a educação do mundo. O contrato de aluguel deste estabelecimento, senhora. A dona Teresa é a proprietária do imóvel onde funciona o restaurante de Fiore. Eu sou o inquilino. Ele fez uma pausa, deixando a informação penetrar. Pago R$ 4.500 mensais de aluguel para ela há 8 anos. A colher escorregou da mão da Bianca e caiu no prato com um tinido metálico. Daniel abriu a boca, mas não saiu som. Madalena ficou lívida, toda a cor sumindo do rosto cuidadosamente maquiado. Peguei a caneta que o seu Antônio me ofereceu e assinei os papéis com calma. Minha mão não tremia. Meu coração batia forte, mas de vitória, não de medo. Obrigada, seu Antônio, disse, devolvendo os documentos. Eu que agradeço, dona Teresa. A senhora é uma excelente proprietária. Melhor inquilina que eu podia ter pedido. Ele fez uma reverência e se retirou. Fiquei olhando para Madalena. Ela parecia uma estátua, congelada, processando o que tinha acabado de descobrir. Esperei. Queria que ela falasse primeiro. Você é dona deste lugar? A voz dela saiu rouca, incrédula. Dona do imóvel, corrigi. O seu Antônio é dono do restaurante. Eu apenas alugo o espaço para ele. Mas, desde quando? Desde 1982. Eu e meu falecido marido compramos este imóvel quando a Rua Augusta ainda era meio abandonada. Pagamos em 15 anos de muito suor. Depois que ele morreu, aluguei o espaço. Bianca estava branca feito papel. Daniel tinha a boca aberta, os olhos arregalados. Mãe, eu não sabia, eu nunca... Levantei a mão, pedindo silêncio. Não era com ele que eu ia falar agora. Olhei diretamente nos olhos da Madalena. Sabe, Madalena, a senhora tem razão numa coisa. Lugares como este realmente exigem um certo nível, um certo padrão. E a senhora acabou de provar que não tem esse padrão. Ela engoliu seco. Tentou falar, mas eu continuei. A senhora me humilhou na semana passada. Me chamou de pobre, de camelô, de vergonha. Disse que eu não podia sentar à mesma mesa que vocês. Arrancou meu prato da minha frente e me enxotou feito cachorro. Minha voz estava firme, mas carregada de toda a dor daquele dia. A senhora fez isso porque me julgou pela minha roupa, pelo meu bairro, pela minha profissão. Achou que eu era inferior. Achou que eu não merecia respeito. Madalena tentou interromper. Teresa, eu... Não terminei. O tom saiu mais duro do que eu pretendia, mas não me arrependi. A senhora nunca perguntou quem eu era. Nunca quis saber da minha história. Só olhou para a superfície e decidiu que eu não prestava. Mas sabe o que é engraçado?
Esse restaurante que a senhora tanto adora frequentar, esse lugar onde a senhora vem tirar foto para o Instagram, postar nos stories, se exibir para as amigas, esse lugar existe porque eu deixo. Porque eu, a costureirinha pobre de Hermelino Matarazzo, sou dona do terreno onde ele funciona. Encostei-me na cadeira, cruzei os braços. E agora vou te explicar uma coisa, Madalena. Com uma canetada só, eu posso pedir para o seu Antônio desocupar esse espaço. Posso rescindir o contrato dele. E aí esse restaurante fecha. E todo mundo, todas as suas amigas ricas, todos os seus contatos importantes, todo mundo que frequenta esse lugar, vai saber que foi por causa de uma briga com a proprietária do imóvel. Imagina a fofoca. Imagina o que vão falar de você. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Lágrimas de raiva, de vergonha, de desespero. Bianca estava tremendo. Teresa, por favor. Não pedi a sua opinião, Bianca. Minha voz saiu cortante. Você riu quando sua mãe me humilhou. Você ficou lá, no seu celular, fingindo que não estava vendo, mas estava gostando, estava satisfeita. Daniel finalmente conseguiu falar. Mãe, eu sinto muito. Eu juro que não sabia disso. Eu nunca perguntei como você se virava financeiramente. Eu deveria ter perguntado. Eu fui um filho horrível. Olhei para ele. Meu único filho. O menino que eu carreguei no colo, que eu alimentei, vesti, eduquei, o homem que me traiu por vergonha. Você foi covarde, Daniel. Você teve vergonha de mim. E sabe o que é pior? Você nunca quis saber como eu paguei sua faculdade. Nunca quis saber de onde vinha o dinheiro. Você só aceitou e seguiu em frente, feliz da vida, e quando apareceu uma mulher rica que te deu status, você me jogou para debaixo do tapete. Ele estava chorando agora. Lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. Levantei-me. Peguei minha bolsa, a mesma bolsa de couro velha que Madalena tinha zombado. Coloquei uma nota de R$ 100 na mesa, para pagar minha parte. Não quero dever nada para ninguém. Olhei uma última vez para Madalena. A senhora vai continuar frequentando este restaurante se quiser. Eu não vou fazer nada contra o negócio do seu Antônio, porque ele é meu amigo e não tem culpa de nada. Mas a senhora vai me respeitar. E se um dia, por acaso, a gente se cruzar aqui de novo, a senhora vai me cumprimentar com educação. Entendeu? Ela acenou com a cabeça, incapaz de falar. Virei-me para Daniel. Quanto a você, meu filho, você vai ter que reconquistar minha confiança. E não vai ser fácil. Não vai ser rápido. Você me magoou de um jeito que eu não sei se tem volta. Saí do restaurante com a cabeça erguida. Lá fora, a noite estava linda. As estrelas brilhavam no céu escuro. Respirei fundo, sentindo o ar fresco entrar nos meus pulmões. E pela primeira vez em semanas, sorri de verdade. Acordei no dia seguinte com uma sensação estranha. Não era felicidade, exatamente. Era algo mais próximo de justiça. Como se um peso enorme tivesse sido tirado das minhas costas. Fiz meu café da manhã com calma. Pão francês com manteiga, café passado na hora, uma banana. Sentei na varanda, deixei o sol da manhã esquentar meu rosto. A rua estava acordando. Crianças indo para a escola, gente indo trabalhar, a vida seguindo seu ritmo normal. Meu celular começou a tocar às 8h30. Era o Daniel. Não atendi. Tocou de novo às 9h, e às 9h30 e às 10h. Às 10h15, ele mandou uma mensagem. Mãe, por favor, atende. Preciso falar com você. Preciso pedir desculpa de verdade. Deixei no vácuo. Às 11h, a Rosa apareceu na minha porta com um bolo de cenoura e uma garrafa de vinho. Conta tudo, ela disse, sentando na minha sala, os olhos brilhando de curiosidade. Contei. Cada detalhe. A cara da Madalena quando descobriu que eu era a proprietária, o silêncio constrangido, o choro do Daniel, minha saída triunfal. Rosa bateu palma. Teresa, você é uma rainha. Essa Madalena mereceu. E seu filho também. Ele precisa aprender que mãe não é capacho. Eu sei. Mas dói, Rosa. Dói saber que criei um filho que tem vergonha de mim. Mas agora ele sabe quem você é. E vai ter que engolir a vergonha dele. Passamos a tarde juntas, conversando, rindo, relembrando histórias antigas. Foi bom, foi leve. Fazia tempo que eu não me sentia assim. Às 6h, a campainha tocou. Abri a porta e quase caí para trás. Era Madalena, sozinha.
Ela estava completamente diferente. Sem maquiagem, o cabelo solto e bagunçado, os olhos vermelhos e inchados. Usava uma calça de moletom e uma blusa simples. Não tinha bolsa de grife, nem sapato caro, nem óculos escuros. Parecia humana. Teresa. A voz dela saiu trêmula. Eu posso entrar? Hesitei. Parte de mim queria bater a porta na cara dela. Mas outra parte, a parte que ainda acredita em redenção, me fez dar um passo para o lado. Entre. Ela entrou devagar, olhando ao redor com olhos arregalados. Minha sala simples, meu sofá velho, minha estante com fotos, tudo tão diferente do mundo dela. Senta, ofereci, apontando para o sofá. Ela sentou. E então, para minha surpresa total, começou a chorar. Não era choro de crocodilo. Era choro de verdade. Soluços altos, ombros tremendo, lágrimas escorrendo pelo rosto sem parar. Fiquei ali, em pé, sem saber o que fazer. Depois de alguns minutos, ela se controlou um pouco. Limpou o rosto com as mãos, respirou fundo. Teresa, eu vim aqui para pedir desculpas. De verdade. Não porque tenho medo de você fazer alguma coisa contra o restaurante, mas porque eu fui uma pessoa horrível com você. E você não merecia isso. Sentei na poltrona em frente a ela. Cruzei os braços, esperando. Eu te julguei. Te olhei de cima. Te tratei como se você fosse nada. E eu fiz isso porque sou uma pessoa vazia, Teresa. Sou uma mulher de 64 anos que passou a vida inteira acumulando coisas. Roupas caras, joias, carros, apartamentos. Mas sabe o que eu não acumulei? Respeito de verdade. Amor de verdade. Ela fungou, limpou o nariz com a manga da blusa. Meu casamento acabou há 10 anos. Meu ex-marido me largou por uma mulher mais jovem. Minhas 2 filhas mais velhas moram fora do país e mal falam comigo. Só tenho a Bianca. E a Bianca? A Bianca é igualzinha a mim. Superficial, arrogante, vazia. Por que você está me contando isso? Perguntei, a voz dura. Porque ontem, quando você saiu daquele restaurante e eu fiquei lá sentada com as pessoas todas olhando para mim, eu tive uma crise de pânico. Não conseguia respirar. Tive que sair correndo, fui para o banheiro, fiquei lá 20 minutos tentando me acalmar. E sabe o que eu percebi? Que eu passei a vida inteira construindo uma imagem. A Madalena bem-sucedida, a Madalena empresária, a Madalena que frequenta os melhores lugares. Mas essa imagem é falsa, é vazia. E você, com uma frase só, destruiu ela. Ela me olhou nos olhos. Você tem mais dignidade no dedo mindinho do que eu tenho no corpo inteiro. E eu tenho vergonha de mim mesma. Fiquei em silêncio, processando. Parte de mim queria acreditar nela, mas outra parte estava desconfiada. Madalena, se você veio aqui achando que eu vou dizer que tá tudo bem, que eu perdoo e a gente vai ser amiga, você se enganou. Eu sei. Não vim esperando perdão. Vim porque você merece ouvir um pedido de desculpas sincero. E eu tô aqui, na sua casa, no seu território, me humilhando do mesmo jeito que eu te humilhei. Porque é o mínimo que eu posso fazer. E a Bianca? Ela sabe que você veio aqui? Sabe. Ela ficou furiosa. Disse que eu tô louca, que você não merece desculpa, que a gente é melhor do que você. E sabe o que eu fiz? Eu bati de frente com ela pela primeira vez na vida. Falei que ela tá errada, que eu tô errada, que a gente precisa aprender a respeitar as pessoas, independente de quanto dinheiro elas têm. Suspirei. Levantei-me, fui até a cozinha, voltei com 2 copos de água. Dei um para ela. Bebe. Você tá desidratada de tanto chorar. Ela aceitou. Bebeu tudo de uma vez. Obrigada. Madalena, eu aceito suas desculpas, mas vou te falar uma coisa. Desculpa não apaga a humilhação. Você me feriu. Me machucou de um jeito que vai demorar para sarar. E eu não confio em você. Não sei se algum dia vou confiar. Eu entendo. Mas vou te dar uma chance. Uma chance só. Se você me respeitar de verdade a partir de agora, a gente pode ter uma relação cordial. Mas se você vacilar, se você voltar a me tratar mal, acabou. E aí sim eu vou usar meu poder contra você. Entendeu? Ela acenou com a cabeça. Entendi. E obrigada por essa chance. Eu não mereço, mas vou tentar ser uma pessoa melhor. Ela se levantou, caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se.
Teresa, você é uma mulher incrível, uma mulher forte, digna, trabalhadora. Eu queria ter metade da sua força. E saiu. Fechei a porta e encostei nela, respirando fundo. Será que ela estava sendo sincera? Ou era só mais uma manipulação? O tempo ia dizer. 2 dias depois, o Daniel apareceu. Não avisou, não ligou antes. Simplesmente tocou a campainha às 3 da tarde de um sábado. Abri a porta e lá estava ele, segurando um buquê enorme de flores e uma caixa de bombons. Mãe, por favor, me deixe entrar. Preciso falar com você. Dei passagem. Ele entrou, deixou as flores e os bombons na mesinha de centro, sentou no sofá. Sentei na poltrona. Fala. Ele respirou fundo. Mãe, eu passei os últimos 2 dias pensando em tudo. Em como eu te tratei, em como eu te deixei ser humilhada sem fazer nada. E eu tô com vergonha de mim mesmo. Eu não fui homem. Não fui filho. Fui um covarde. Foi, concordei, sem suavizar. Eu sei que desculpa não resolve. Eu sei que eu te magoei de um jeito que talvez não tenha conserto. Mas eu quero tentar, mãe. Quero reconquistar sua confiança. Quero voltar a ser seu filho de verdade. Não esse impostor que eu virei. E a Bianca? Ele abaixou a cabeça. A gente brigou. Feio. Eu falei que se ela não respeitar você, a gente vai ter problema. Ela ficou furiosa. Disse que eu tô escolhendo você ao invés dela. E eu disse, exatamente. Eu tô escolhendo minha mãe. E se você não aceitar isso, talvez a gente precise repensar esse casamento. Senti um aperto no peito. Daniel, não, mãe. Ela precisa entender. Você é minha mãe. Você me criou sozinha. Você sacrificou tudo por mim. E eu nunca te valorizei. Nunca te perguntei como você estava, como você se virava, se precisava de alguma coisa. Eu só aceitei tudo que você me deu como se fosse obrigação. E não era. Era amor. As lágrimas escorreram pelo rosto dele. Eu te amo, mãe. E eu quero ser um filho melhor. Por favor, me dá essa chance. Me levantei, fui até ele. Sentei ao seu lado no sofá. Peguei a mão dele. Daniel, eu te amo. Você é meu filho. E nada vai mudar isso. Mas eu não vou mais aceitar ser tratada como inferior. Não por você, não pela Bianca, não por ninguém. Eu mereço respeito. E se você realmente quer reconquistar minha confiança, vai ter que provar com atitudes, não só com palavras. Eu vou. Eu prometo. Abracei meu filho. E pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez, só talvez, as coisas pudessem melhorar. 6 meses se passaram desde aquela noite no Di Fiore. 6 meses que mudaram tudo. Vou contar o que aconteceu com cada um. Madalena cumpriu a palavra dela. No começo, eu desconfiava. Achava que era só teatro, que logo ela voltaria a ser a megera de sempre. Mas não. Ela realmente mudou. Começou a frequentar terapia. A Bianca contou pro Daniel, que me contou. Começou a tentar se reconectar com as filhas que moram fora. E toda vez que a gente se encontrava no Di Fiore, porque sim, eu voltei a frequentar o restaurante, agora como cliente respeitada, ela me cumprimentava com educação genuína. Uma vez, ela até parou na minha mesa para conversar. Perguntou como eu estava, comentou sobre o tempo, falou que estava lendo um livro sobre empatia e relações humanas. Não viramos amigas. Provavelmente nunca vamos virar. Mas existe respeito agora. E isso basta. Bianca foi mais difícil. Ela resistiu por meses. Continuou me tratando com frieza, com aquela educação forçada que é quase pior do que a grosseria. Mas o Daniel não cedeu. Ele estabeleceu limites claros. Ou ela me respeitava, ou o casamento acabava. No 4º mês, ela finalmente cedeu. Apareceu na minha casa, pela primeira vez em 3 anos de casamento, com uma torta de morango que ela mesma tinha feito. Não era uma torta muito boa, para ser sincera. Estava meio torta, o chantilly tinha desandado um pouco, mas era o gesto que importava. Teresa, ela disse, parada na minha porta, segurando aquela torta com as 2 mãos. Eu não sou boa em pedir desculpas. Minha mãe me criou para ser dura, para não demonstrar fraqueza. Mas o Daniel me fez entender que respeito não é fraqueza. E você merece meu respeito. Então, desculpa. Por tudo. Aceitei a torta. Convidei ela para entrar. Tomamos café juntas. Foi estranho no começo, a conversa travada, cheia de pausas desconfortáveis.
Mas aos poucos foi ficando mais natural. Descobri que, por baixo daquela armadura de arrogância, existia uma mulher insegura, criada para valorizar coisas erradas, e que, no fundo, só queria ser aceita. Não viramos melhores amigas, mas viramos família, do jeito que família deveria ser, com respeito, com limites saudáveis, com verdade. Daniel se transformou, literalmente. Começou a me visitar toda semana. Toda quarta-feira à noite, sem falta, ele aparecia na minha casa com alguma coisa: flores, um bolo da padaria, frutas do mercado. Sentava na minha sala e ficava horas conversando. Pela primeira vez em anos, ele me perguntava sobre a minha vida, sobre como tinha sido criar ele sozinha, sobre o pai dele, o Joaquim, que ele mal conheceu, sobre os sacrifícios que eu fiz. E pela primeira vez, eu contava. Contava sobre as noites que passei acordada, costurando até de madrugada para terminar um pedido urgente. Sobre as vezes que passei fome para que ele pudesse comer. Sobre como eu vendia os vestidos que costurava por preços baixíssimos porque precisava do dinheiro imediato. Sobre a vergonha que sentia quando tinha que pedir prazo na farmácia para comprar remédio. Ele chorou muito nessas conversas e pediu desculpas, muitas vezes. Mas mais importante do que as desculpas foram as mudanças. Ele começou a me incluir na vida dele de verdade. Me levava para almoçar em lugares legais, me apresentava aos amigos dele como minha mãe, a mulher mais forte que eu conheço. Me convidava para eventos da empresa onde ele trabalha. No meu aniversário de 72 anos, ele organizou uma festa surpresa, pequena, só com pessoas que eu realmente gostava. A Rosa, o seu Antônio, alguns vizinhos antigos, alguns primos distantes. Ele fez um discurso emocionado, agradecendo por tudo que eu fiz por ele, pedindo desculpas publicamente por ter sido um filho ingrato, prometendo ser melhor. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Quanto a mim, bom, eu floresci. Parece estranho falar isso aos 72 anos, mas foi exatamente o que aconteceu. Pela primeira vez, desde que o Joaquim morreu, eu me senti livre. Livre da necessidade de agradar, de me diminuir, de aceitar migalhas de afeto. Comecei a viver para mim. Voltei a costurar, mas agora só por prazer, só peças que eu queria fazer. Entrei para um grupo de artesanato na igreja do bairro. Fiz novas amizades, mulheres da minha idade, também viúvas, também batalhadoras, que entendiam minha história porque tinham histórias parecidas. Viajei pela primeira vez em décadas. A Rosa e eu fomos passar uma semana em Campos do Jordão. Ficamos numa pousada charmosa, caminhamos pela cidade, comemos fondue, tiramos fotos. Parecíamos duas adolescentes redescobrindo o mundo. E sabe o que descobri? Que eu não preciso de muito para ser feliz. Não preciso de roupa de grife, de carro importado, de restaurante caro toda semana. Preciso de respeito, de dignidade, de pessoas que me amem de verdade. Semana passada, fui ao Di Fiore com a Rosa. O seu Antônio nos recebeu como rainhas. Preparou um menu especial. Entrada de carpaccio de salmão, prato principal de risoto de açafrão com camarões, sobremesa de panna cotta. Tudo perfeito. Madalena estava lá, em outra mesa, com 3 amigas. Quando me viu, levantou e veio até a minha mesa. Boa noite, Teresa. Rosa, que bom ver vocês aqui. Boa noite, Madalena, respondi sorrindo. Como você está? Bem, melhor a cada dia. Ela hesitou, então disse: Teresa, eu sei que já pedi desculpas 1000 vezes, mas preciso dizer de novo. Obrigada. Obrigada por me dar uma lição que eu precisava. Você me fez uma pessoa melhor. De nada, Madalena. E fico feliz que você esteja bem. Ela voltou para a mesa dela. A Rosa me cutucou. Quem diria, né? A megera virou gente. Ri. Pois é. As pessoas podem mudar, Rosa, quando querem. Hoje, enquanto escrevo estas palavras na varanda da minha casinha em Ermelino Matarazzo, olho para trás e vejo toda a jornada. A dor, a humilhação, a raiva, a vingança, o perdão, a reconstrução, e entendo que tudo valeu a pena, não pela vingança em si. A vingança foi doce, não vou mentir. Ver a cara da Madalena quando descobriu quem eu era? Impagável. Mas não foi isso que me curou. O que me curou foi recuperar minha dignidade.
Foi olhar no espelho e me reconhecer de novo. Foi perceber que eu não preciso da aprovação de ninguém para ter valor. Foi entender que as mãos calejadas, a roupa simples, o bairro humilde não me definem. O que me define é meu caráter, minha força, minha capacidade de amar e de perdoar sem me deixar pisar. Se você está lendo isso e se identifica com a minha história, se você já foi humilhado, menosprezado, julgado pela aparência ou pela conta bancária, quero que você saiba: você vale muito. Você tem dignidade. E ninguém tem o direito de tirar isso de você. Não importa quanto dinheiro a pessoa tem, que roupa usa, que carro dirige. Se ela te desrespeita, ela não tem valor. O verdadeiro luxo está no caráter, na empatia, na humildade. E se alguém te subestimar, deixa a vida ensinar. Porque a verdade sempre aparece. E quando aparece, é devastadora. Hoje, aos 72 anos, sou mais feliz do que nunca. Tenho meu filho de volta. Tenho uma nora que me respeita. Tenho uma ex-inimiga que virou conhecida respeitosa. Tenho minhas amigas, minha saúde, minha casinha, minha dignidade intacta. E tenho paz. Paz de quem sabe que fez o certo. Que não se vingou com crueldade, mas com verdade. Que não destruiu ninguém, mas ensinou lições necessárias. Que perdoou sem se rebaixar. A vida é curta demais para aceitarmos desrespeito e longa demais para carregarmos rancor. Então escolha suas batalhas, lute pelas que importam, defenda sua dignidade sempre, mas saiba perdoar quando o arrependimento for verdadeiro. E acima de tudo, nunca, nunca deixe ninguém te fazer sentir inferior, porque você não é. Você é digno, você é valioso, você é suficiente. E se alguém não enxerga isso, o problema é da pessoa, não seu. Gostou da história? Então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem precisa ouvir isso. E clica no próximo vídeo que está passando aí na tela. Tem mais histórias incríveis de mulheres fortes esperando por você.